Queridos irmãos, graça e paz de Jesus Cristo. Mais uma vez aqui para juntos pensarmos um pouco na palavra de Deus e naquilo que ela tem para nos ensinar nesse tempo que se chama hoje. Eu gostaria de compartilhar nesse momento com você um texto, uma porção da palavra de Deus que se encontra no segundo livro dos Reis, capítulo 19, a partir do verso de número 1. Nós iremos ler até o verso número 7, depois vamos pular para o verso número 12, que nos diz: Quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco e entrou no templo do Senhor. Enviou ele Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, e os principais dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós. Disseram-lhe: Assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, de humilhação e de blasfêmia, porque os filhos chegaram ao parto e não há força para dar à luz. Bem pode ser que o Senhor, teu Deus, tenha ouvido todas as palavras de Rabsaque, a quem enviou o seu senhor, o rei da Síria, para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que o Senhor, teu Deus, ouviu. Portanto, faz oração pelos que ainda sobrevivem. Quando os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, Isaías lhes disse: Assim direis a vosso Senhor. Assim diz o Senhor: Não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me afrontaram. Colocarei nele um espírito tal, que quando ele ouvir certa notícia, voltará para a sua terra, e nela o farei cair morto à espada. Agora nós iremos ler no verso de número 15, que nos diz: E orou Ezequias perante o Senhor: Ó Senhor, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, ó Senhor, que os reis da Síria assolaram essas nações e as suas terras. Lançaram os seus deuses no fogo e os destruíram, pois não eram deuses, mas obra de mãos de homens, madeira e pedra. Agora, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Nós vamos ler agora a partir do verso 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: Não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Nessa cidade não entrará. Eu defenderei essa cidade para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no acampamento dos assírios 185.000 deles. Levantando-se os assírios pela manhã cedo, viram que todos esses eram cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu. Voltou e ficou em Nínive. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o mataram à espada e escaparam para a terra de Arará. E Saradom, seu filho, reinou em seu lugar. Ó Deus, fala-nos por tua palavra, ilumina nossa mente e coração para entendermos a tua verdade. E nos traz alento, ó Deus, por tua palavra, confiança em tua palavra, para vivermos esse dia de fé em fé. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Queridos e amados irmãos, recentemente, em uma das mensagens anteriores, eu preguei sobre Ezequias e das reformas que ele fez em Judá, de como ele foi bem sucedido no seu intento de buscar ao Senhor de todo o coração. Falei sobre as premissas, os princípios que ele utilizou para isso, de purificação, de santificação, do tratamento sério com o pecado, e lembro-me de ter intitulado aquela mensagem Colocando a Vida nos Eixos. Em outras palavras, colocando a casa em ordem diante do Senhor. Ezequias foi alguém que fez isso, depois de ter pegado um reino devastado pelo seu pai, um reino totalmente jogado, um reino totalmente lançado à idolatria e à impiedade. Ezequias fez aquilo que nós chamamos do dever de casa, buscou ao Senhor, colocou a casa em ordem. E aqui eu quero fazer logo de imediato uma primeira aplicação para aquilo que eu quero falar nesse momento. O fato de nós colocarmos a casa em ordem, de buscarmos a Deus, de buscarmos a face do Senhor, não significa que teremos ausência de problemas.
não significa que os problemas estarão todos findados e a partir daí será só paz e alegria, harmonia. Não, os problemas sempre existirão. E a prova disso é que nesse momento da história, no texto que nós acabamos de ler, nós vemos claramente isso. Um grande problema apareceu. E esse problema, ele respondia pelo nome de uma das maiores nações que existiam, a Assíria. Esta mesma Assíria que já havia tomado o reino do norte, com capital na Assíria, em Samaria. Agora ele estava no seu intento territorialista, buscando mais terras, tomar também o reino do sul, com capital em Jerusalém. E Ezequias se depara diante desse grande problema, e a expressão que ele usa é dramática. Lá no verso de número 3 ele diz: porque os filhos chegaram ao parto e não há forças para os dar à luz. E aqui eu gostaria de intitular essa reflexão justamente baseado nesse versículo: quando não há mais forças. Por que eu gostaria de falar sobre isso? Porque nós vivemos um momento na história da humanidade em que verdadeiramente as nossas forças parecem ter sido drenadas por essa situação que estamos vivendo de epidemia, de crise sanitária. Nós olhamos para as pessoas e observamos em seus rostos, em suas faces, o medo, o pavor, a falta de ânimo, a desesperança, a total falta de forças. Não há mais forças. Ezequias retrata a situação daquele momento de forma dramática, dizendo a mesma coisa: não há mais forças. E o que eu gostaria de pensar com vocês é justamente sobre o que fazer quando esse momento chega. Quando não há mais forças, quando não há mais vigor, quando não há mais vitalidade. Talvez eu fale nesse momento para alguma pessoa que me assista, que está exatamente pensando assim: pastor, você está lendo meus pensamentos. Não há mais forças em mim. Mas quando não há mais forças em nós, eu quero lhe dizer algo. Os reservatórios de Deus estão todos à nossa disposição. Eles estão plenos e abundantes, porque a nossa força, ela vem do alto, ela vem do céu, ela vem do Senhor. Ezequias, que já nos ensinou tanto na última mensagem, colocando a vida nos eixos, vai nos ensinar novamente a como fazer em momentos de crise, a como agir quando já não mais existem forças. Vamos pensar um pouco com esse homem nesta história. E a primeira coisa que eu aprendo com Ezequias, nesse momento de dificuldade, nesse momento de crise, nesse momento de dor, é o que está escrito nos versos de número 1 e número 2, que nos diz: quando o rei Ezequias ouviu isso, rasgou as suas vestes, cobriu-se de saco, entrou no templo do Senhor. Enviou Eliaquim, o mordomo, Sebna, o escrivão, os principais sacerdotes, cobertos de saco, ao profeta Isaías, filho de Amós. A situação não era bonita, a situação era delicada. Ezequias e o reino de Judá estavam sendo desafiados, confrontados por uma nação muito mais forte, muito mais poderosa do que eles, a Assíria. Eles estavam sendo afrontados, ridicularizados, menosprezados. Eles não tinham poderio militar para lidar com aquela situação. E o que Ezequias faz quando já não há mais forças? A primeira coisa que esse homem faz é vestir-se de panos de saco. Ele rasga suas vestes reais, e cobre-se de saco. O que isso significa? Ou melhor, o que isso significava naquela cultura? Um rei se despojar das suas vestes reais e cobrir-se de pano de saco. Aquilo significava uma situação de total desolação, uma situação totalmente fora do controle. E quando um rei se vestia de pano de saco, ele estava declarando com isso diante do Senhor
que ele estava se humilhando, colocando a boca no pó e dizendo de uma forma dramatizada que não havia força nele, não havia força em seu exército, mas de que ele, com esse ato, estava se humilhando diante do Senhor, dizendo em alto e bom som: eu dependo totalmente do Senhor. Esta é a mensagem, queridos. E isso é o que nós precisamos aprender nesse momento de crise. Quando não há mais forças, nós precisamos nos humilhar, nos prostrarmos, nos quebrantarmos em arrependimento, colocando a boca no pó e declarando nossa total dependência do Senhor. Fazer isso é necessário para este momento. Nós precisamos nos humilhar diante da face do Senhor. Porque somente no Senhor há refúgio, há lugar seguro, há recurso para nós, para este momento que nós enfrentamos. Onde já não há mais forças humanas, onde já não há mais poder político, onde já não há mais a força do poder econômico. Nós precisamos tão somente buscar no Senhor, e Deus tem permitido todas essas coisas para colocar as coisas na sua devida ordem. Quantas vezes nós deixamos de confiar no Senhor porque passamos a confiar nos homens, no poder do homem, no dinheiro do homem, no recurso do homem? Ezequias está nos ensinando que quando não há mais forças, o que nós precisamos fazer em primeiro lugar, primordialmente, é botar a boca no pó, colocar a boca no pó, nos humilharmos, mudarmos as nossas vestes, tirarmos as nossas vestes de arrogância, de orgulho, e colocarmos vestes de humildade, e dependermos do Senhor, e declararmos para todo mundo que nós confiamos apenas no Senhor. É tempo de fazer isso. É tempo de, aqui de uma forma mais especial, de como igreja, nos humilharmos diante do Senhor. Até mesmo a igreja de Deus nessa terra, tem se ensoberbecido, tem sido orgulhosa em muitos momentos e não dependido do Senhor. É tempo de, como povo de Deus, de como cristãos, buscarmos a face do Senhor em humilhação, em arrependimento, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados e declarando a nossa total dependência do Senhor. Ezequias nos ensina isso. Mas Ezequias, ele não fica apenas no quebrantamento, na humilhação, no arrependimento. Ele vai além e ele nos ensina mais. A partir dos versos 6, no verso 6 e 7, ele vai ao profeta Isaías, ele busca da parte do profeta, aquele que era um porta-voz de Deus entre os homens naquele momento da história, uma palavra do Senhor, uma direção do Senhor para aquele momento, e é isso que nós precisamos fazer, buscar a direção da palavra de Deus. Quando não há mais forças, nós precisamos buscar as nossas forças, aquilo que não há mais em nós, no lugar certo, no repositório, no manual, que é a palavra de Deus. Lá encontraremos a força. Lá encontraremos resistência, lá encontraremos energia. É na palavra de Deus. Ezequias buscou na palavra do Senhor, através do profeta, a direção para aquele momento. Ele buscou em Isaías, no porta-voz de Deus, a palavra. E ele foi respondido, porque a Bíblia nos declara claramente que se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele vai nos falar, Ele vai permitir ser encontrado. Ele vai nos dar direção, e houve direção, e o profeta diz assim, diz o Senhor: não temas as palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria me afrontaram. Colocarei nele um espírito tal, que quando ele ouvir certa notícia, voltará para a sua terra, e nela o farei cair morto à espada. Que palavra maravilhosa para o nosso tempo. Não temas. Assim como Isaías disse naquele tempo, não temas o rei da Síria. Eu quero lhe dizer que o Senhor nos diz hoje: não temas a epidemia, não temas as más notícias, não temas a doença. E por que nós podemos acreditar e crer nesta palavra? Porque Deus, queridos, tem promessa para nós. Deus tem uma palavra de vida para nós. É Ele que peleja as nossas batalhas. É Ele que está à frente. E no seu tempo, Ele fará com que as coisas aconteçam. Não temas as palavras
que ouviste. Não temas más notícias. Não temas notícias que vocês têm ouvido. Aliás, se desligue delas. Se desligue delas. Deus está à frente do seu povo. Deus está à frente da igreja. Ele peleja por nós. Em sua palavra, a direção. Não temas. Não temas. Oh, queridos. Seria mais fácil vencer esse tempo se todos buscassem a direção da palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus. Seja sensível à voz de Deus. Através da internet, através das mídias sociais, a palavra de Deus tem sido amplamente divulgada, abundantemente pregada. Se alimente daquilo que traz esperança, da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é digna de crédito e a palavra do Senhor é uma palavra de ordem. A última palavra sempre é a palavra do nosso Deus. É Ele quem decide sobre tudo. É Ele que está à frente. Busque a Deus através da palavra e você será alimentado. Você voltará a ter força, sua confiança será renovada, a sua fé vai ser rejuvenescida, assim como a confiança de Ezequias foi rejuvenescida, renovada naquele momento, ao ouvir a direção da palavra de Deus. Nós também seremos. Busque na palavra forças para enfrentar este momento. Mais do que sempre, busque na palavra. Mas Ezequias continua nos ensinando. E quando nós vamos lá para o verso número 15, depois de mais uma vez afrontado pelo comandante do rei da Síria, ele ora ao Senhor. E ele faz uma das orações mais lindas da Bíblia. E lá no verso 19 ele termina a oração dizendo: agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Ezequias ensina, queridos, que para momentos em que não há mais forças, o que nós precisamos fazer de verdade é orar, é buscar a face do Senhor em oração, é elevar a voz aos céus, é clamar aquele que realmente pode nos socorrer. O problema é que muitas vezes nós levantamos as nossas vozes para a direção errada. Nós clamamos a quem nós não deveríamos clamar. Ezequias clama a Deus. E lá no verso 19, no que eu acabei de ler, ele vai declarar uma coisa que precisa nortear a nossa oração em todos os tempos, e principalmente nesse tempo onde não há mais força, em tempo de crise. Ezequias, no verso 19, nos ensina que a nossa oração deve ser uma oração confiada na soberania de Deus. Uma oração direcionada e dirigida pela soberania de Deus. Ele diz claramente: só Tu és o Senhor, é o soberano, é o Rei de toda a terra. Irmão, nós precisamos orar nesse momento. Quando não há mais força, ore confiando naquilo que realmente pode trazer alento, na soberania divina, porque Deus tem o controle e o comando de tudo. Deus tem o controle da história. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Nada, absolutamente nada está oculto e fora do seu controle. Ore, direcionado, confiando na soberania de Deus, no poder de Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Onipotente. Quando nós trazemos a memória e quando nós clamamos confiando nessa verdade, Deus ouve as nossas orações. Ele está atento ao nosso clamor. E isso, irmãos, vai produzir a força que não vem de nós, mas que vem do Senhor, que vem do alto. Oremos confiados na soberania de Deus, no Deus que tudo pode, no Deus que para Ele não há impossíveis. Basta uma palavra do Senhor, uma palavra do Senhor. E para concluir essa palavra, quando você vai lá para o final do capítulo 19, a partir do verso 32, há um decreto da parte de Deus, há uma resposta, porque Deus sempre responde. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Eu a defenderei essa cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Deus responde, mas a resposta de Deus não fica apenas nas palavras, ela chega à ação.
E no verso 35 diz, naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor, e feriu no acampamento dos assírios 185 mil deles. Levantando-se os assírios pela manhã cedo, viram que todos esses eram cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu, voltou e ficou em Nínive. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezé, seus filhos, o mataram à espada, escaparam para a terra de Arará, e Esseradom, seu filho, reinou em seu lugar. Todos aqueles que se levantarem vão cair. Louvado seja o Senhor. A maioria dos comentaristas bíblicos creem que este anjo do Senhor que feriu 185 mil homens no acampamento dos assírios, ele se utilizou de uma peste, de uma epidemia. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu quero dizer que Deus defende e livra o seu povo. Ele ouve as nossas orações, Ele enxerga as nossas aflições, Ele está atento a cada uma delas. E no seu tempo certo Ele nos dá livramento. E aquilo que nos amedronta está nas mãos de Deus. Aquilo que nos amedronta nesse tempo, uma epidemia, foi usado por Deus para livrar o povo. Ou seja, Deus tem o controle de tudo. Deus tem o controle dessa situação que nós estamos vivendo. Deus tem o controle desse vírus. Ele não vai 1 milímetro além do que Deus permitir que ele vá. Deus pode tornar aquilo que é ruim, até mesmo aquilo que é ruim, bênção. Deus tem nos ensinado nesse tempo. Deus vai trazer livramento no tempo deles, queridos, e há de nos abençoar. Mas enquanto esse tempo não chegar, eu quero dizer para você que quando você pensar não há mais forças, no Senhor há um repositório para você. O que você precisa fazer é se humilhar diante do Senhor, se quebrantar diante do Senhor, buscar a palavra de Deus, direção na palavra para a sua vida, e você precisa desenvolver a sua vida de oração, uma vida de oração que confia na soberania de Deus, nos propósitos de Deus e no controle de Deus sobre tudo. Se você fizer isso, eu creio e tenho certeza que Deus, Ele fará a parte dele, porque Ele sempre cumpre suas promessas e virá em seu socorro no tempo oportuno. Deus abençoe a sua vida, sua família, lhe livre de todo mal e restaure as suas forças, em nome de Jesus.